E no Congresso Nacional também tem repercussões sobre o Judiciário. O ministro do STF, Edson Fachin, está tentando implementar um código de conduta para ministros da Suprema Corte. Essa ideia tem gerado repercussão entre líderes do Congresso Nacional. Eu conversei hoje um pouco mais cedo com o deputado José Medeiros, que está com outros parlamentares da oposição, interromperam o recesso, chegaram hoje na capital federal. Expectativa, inclusive, que às 5 da tarde haverá uma entrevista coletiva para repercutir vários assuntos envolvendo inclusive esse caso do Banco Master, e o deputado José Medeiros voltou a falar na necessidade de implementar um código de conduta para ministros do STF. Vamos ver. O que nos espanta é ter que existir um código de conduta, né? Para você ver a que ponto nós chegamos aqui na República, de forma que até alguns ministros da corte já acham que tem que ter algum freio ali. Agora, isso é ruim para o Senado, porque quem deveria fazer essa contenção seria o Senado. Mas, de qualquer forma, a gente recebe com algum otimismo que pelo menos haja essa autocontenção, né, escrita. Eu não acredito que isso mude alguma coisa, mas de certa forma, pelo menos algum alento traz a quem é bastante otimista. Acácio Miranda, rapidamente a sua análise sobre esse que seria um regimento interno do STF? Bruno, já há o regimento interno do Supremo e já há a lei orgânica da magistratura, que regulamenta a atividade dos juízes de primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. Por conta de uma narrativa, de uma batalha nesse contexto de polarização, alguns parlamentares, especialmente, têm chamado de código de conduta o que deveria ser uma mini-reforma do judiciário, estabelecendo limites para decisões monocráticas, estabelecendo também algumas restrições que não estejam previstas no regimento interno do Supremo e na lei orgânica da magistratura. O problema é, eles estão transformando essa narrativa em algo tão grande que talvez esse algo grande não seja condizente com a nossa Constituição Federal. Há um ditado que diz: o bom é inimigo do ótimo. Se eles tivessem a preocupação com o bom e com menos narrativa, essa discussão toda estaria resolvida. Mas me parece que não é do interesse de alguns parlamentares resolver este problema. Esta declaração de guerra com o Supremo tem rendido frutos eleitorais e cliques nas redes sociais. Então, enquanto a preocupação for voto e clique, o problema efetivo estará longe de ser resolvido. Ouvir a Deise também sobre essa discussão aqui, Deise, que envolve o Congresso, envolve o Supremo. Os parlamentares recebem com certo otimismo, mas o que um código de conduta iria oferecer muito mais do que a Constituição em si, que já está no Supremo Tribunal Federal? Bruno, a questão toda ela começa lá atrás, né? Quando a gente tem de uns anos para cá um destaque do Supremo Tribunal Federal que ele extrapola os seus próprios limites, né? Mas o ponto é, o Acácio foi perfeito quando ele fala que tanto os parlamentares e, infelizmente, alguns ministros, eles estão muito mais atrás de um protagonismo no cenário brasileiro do que efetivamente realizar o básico ali, né? Que foi o que o Acácio falou. E aí o que a gente vê no meio disso tudo é esse sistema de freios e contrapesos completamente desbalanceado. Só para trazer alguns dados aqui para a nossa audiência, logo depois da abertura democrática, o sistema judiciário era o sistema de maior confiabilidade da sociedade brasileira. Hoje, a confiabilidade no sistema judiciário ela beira os 25%. Ou seja, existe um desequilíbrio aí, uma tentativa de protagonismo que fere os próprios princípios do judiciário. Mas como o Acácio falou, eles estão muito mais preocupados, os parlamentares estão muito mais preocupados em cliques do que efetivamente realizar um debate à altura do problema que a gente tem. Enquanto isso, a gente entra no ano eleitoral e eu garanto para vocês que esse assunto não vai chegar nem perto de ser discutido. A gente segue também acompanhando essa repercussão, tanto o recesso no Supremo Tribunal Federal, quanto o recesso lá na Câmara dos Deputados, no Senado. Eles voltam na semana que vem, aliás, no final do mês de janeiro, e aí a gente vai ver que força isso vai ganhar de fato. Agora,